Olá! Hoje eu vou fazer um vídeo que vocês me pedem muito para fazer, mas como não sou besta, eu esperei ter mais conhecimento audiofílico e mais fones para fazê-lo. 9 dicas para você escolher um bom fone de ouvido sem fio, TWS, True Wireless, estéreo, como esse que eu estou usando. Para esse vídeo não ficar chato, eu não vou entrar muito na parte técnica. Por exemplo, se eu fosse falar de drivers, há vários tipos de drivers, tecnologias de drivers, daria pelo menos um vídeo, mas tem os comentários para vocês adicionarem informações que porventura eu não tenha colocado aqui no vídeo. Já ia me esquecendo, conforme eu dou as 9 dicas que eu utilizo para escolher fones de ouvido sem fio, vou apresentar esse fone de ouvido da Freenode, bem bacana que eu estou utilizando por sinal. Primeiro aspecto que você deve avaliar antes de escolher um fone de ouvido sem fio é o tipo de encaixe mais adequado para o seu uso. Eu costumo me perguntar se quero algo para academia, que vai se fixar bem nas minhas orelhas, se eu quero algo mais para o dia a dia, mais confortável, um fone de ouvido que vai ficar várias horas na minha orelha, ou se procuro qualidade sonora acima de tudo e não mobilidade, para de repente jogar um jogo ou mesmo trabalhar como DJ. Dependendo da resposta, eu posso privilegiar os intra-auriculares, conhecido como in-ear, os auriculares que chega junto da orelha, mas não entra, ou supra-auriculares, conhecidos como over-ear, que não são tão compactos e fáceis de transportar. No caso da Freenode, esse que eu estou em mãos é um auricular comum on-ear, tipo AirPod, muito fácil manuseio e também de conforto inagualável, hein? Segundo aspecto que observo ao comprar um fone de ouvido TWS é a sua conectividade. Existem TWS que possuem fones de ouvido estéreo, mas são interdependentes. Neste caso, o fone secundário só funciona se o considerado fone primário estiver conectado na fonte de áudio. Gosto de TWS que posso utilizá-los de forma independente, tanto o esquerdo quanto o direito, longe da fonte de áudio. Nesses casos eu tenho uma melhora na qualidade de áudio porque não há transferências de dados de um fone para o outro. Além disso, caso eu venha a perder ou estragar um dos fones, eu consigo utilizar o outro de boa. Terceiro aspecto importante que eu vejo ao adquirir um TWS é a tecnologia Bluetooth empregada no fone de ouvido. A cada dia, com a evolução da tecnologia Bluetooth, mais recursos estão disponíveis para nós nesses bichinhos aqui. Os novos Bluetooths trazem a opção de você saber a localização do seu dispositivo, trazem também a opção de você fazer multiconexões com diferentes fontes de áudio e ainda uma boa otimização de energia. Aqui não tem pegadinha, quanto maior o número, melhor a tecnologia. 4.0 é melhor que 3.0, que é pior que 5.0, por exemplo. Esse nosso Freenode tem tecnologia Bluetooth 5.0. Tecnologia de Bluetooth mais alta também pode lhe fornecer melhor alcance e estabilidade de conexão. O Bluetooth 5.2 promete estabilidade de 40 metros de distância da sua fonte de áudio em ambiente interno e 200 metros em ambiente externo. Esse TWS da Freenode eu utilizei por cerca de uma semana, que em casa ele pegou nesse apartamento de 87 metros quadrados de forma muito boa. Quarto aspecto é a famigerada autonomia. Neste caso, falando em fone de ouvido, é a bateria tanto do seu fone de ouvido quanto do seu estojo. Eu só trago ao canal fones de ouvido que têm ao menos autonomia de 24 horas. O Freenode promete bateria de 4 horas de uso contínuo e 32 horas junto com a case. Isso quer dizer que você vai ter 7 recargas aí. Bom, eu não vou esperar das 7 recargas para falar para vocês se é verdade ou não. O que eu posso dizer é o seguinte, eu utilizei pelo menos 3 horas de uso contínuo, hoje mesmo utilizei, mas eu vou colocando de volta no estojo. O estojo está ali do lado, ele é pequenininho, ó, como vocês podem ver. Laranjinha, bonitinho, tá aqui, ó. Eu vou colocando aqui e ele vai recarregando. Usei o dia inteiro sem precisar recarregar normalmente. Chega no final do dia, boto de novo na tomada. Se eu tiver um fone de ouvido que não chega até o final do dia dessa forma, eu descarto e nem faço vídeo. Quinto aspecto que levo em conta antes de escolher o meu fone de ouvido é o cancelamento de ruído. A tecnologia de cancelamento de ruído é muito sugerida pela indústria de áudio como qualidade sonora dos produtos que as têm. Entendeu não? A proposta é bloquear os ruídos externos para permitir que o áudio produzido internamente chegue ao seu canal auditivo com a menor interferência possível. Agora sim?
Quando o seu fone de ouvido tem o cancelamento de ruído ativo, significa que ele pode emitir, por meio de um microfone, microfrequências inaudíveis que expelem ondas sonoras externas e com isso lhe proporciona essa qualidade de áudio indescritível. O cancelamento de ruído passivo está ligado ao material e ao design do seu fone de ouvido. É o caso aqui do nosso Freenode. Por vezes temos o cancelamento híbrido. Este é o melhor dos mundos, pessoal. É você ter uma boa concha acústica e ao mesmo tempo um bom redutor de ruído ativo com aquelas microfrequências que eu já falei. Sexto aspecto que leva em conta comprar um produto é a apresentação. Ela te dá dicas se o produto é normal ou diferenciado. O produto pode ter uma caixa capa dura ou de papel, ele pode ter uma case de metal ou de plástico, as dobradiças da case podem ser aparentes ou não, e se você não consegue saber o que é o produto pela apresentação, ao menos te dá uma dica do que a fabricante pretende com o produto. Ela quer que você veja um produto premium ou que você veja um produto básico. No caso da Freenode, temos uma caixa em papel duro, design diferenciado em 4 cores, laranja, rosa, azul e cinza, uma case em metal, não é plástico, e um indicador de carregamento e bateria na própria case. Sétimo aspecto que observo ao comprar os meus fones de ouvido: ele tem algum tipo de proteção contra água e poeira? Sim ou não? Uma boa proteção contra água e poeira pode não garantir que você vá nadar com seus fones de ouvido, mas lhe dá ao menos maior possibilidade de durabilidade. A certificação mais mencionada pelo mercado é a IP, basicamente composta por 2 números. No caso desse Freenode aqui, temos uma proteção IP54. É a proteção contra poeira e contra respingos d'água. Você pode suar com ele à vontade. Calma que já estamos chegando ao final. A 8ª dica que utilizo para comprar meus fones de ouvido é avaliar a qualidade sonora do produto ou outros itens adicionais. Há vários testes audiofílicos na internet que você pode utilizar para medir a capacidade de emitir frequências de grave, médios e agudos do seu fone de ouvido. Outra opção é ler vários artigos sobre o produto que você quer adquirir ou ver vários vídeos no YouTube, como este aqui. O nosso Freenode, que eu vou deixar aqui na descrição, se caracteriza por privilegiar a nitidez de áudio. É muito bom o áudio dele, não tem aquele grave absurdo, igual a gente encontra em outros produtos que se pretendem ser premium. Tem um som equilibrado com grande qualidade de áudio que vai lhe proporcionar conforto para todo o dia, sem você se sentir irritado ou mesmo prejudicado em sua audição. Não o indicaria para utilizar na academia, porque ele não é in-ear, ele não é intra-auricular, ele é on-ear, é só auricular, então ele não fica tão fixo na sua orelha, mas dizer para vocês que por ter o conforto como primeira opção, ele é muito bacana para quem precisa de um fone de ouvido para utilizar cerca de 8 horas por dia, por exemplo. Além disso, avalie se o produto tem modo ambiente, microfone que te permite ouvir o que ocorre ao redor, fast pair, sensor de proximidade, tirou da orelha, ele para, colocou na orelha, ele volta a funcionar, modo de gestos, etc. Não poderia deixar de falar também que o nosso Freenode tem um excelente sensor de proximidade, muito sensível. Se você estiver ouvindo alguma coisa, ele para assim que você tira alguma live, se estiver ouvindo alguma música, e ele retoma assim que você o coloca de novo na sua orelha. Nono aspecto que avalio a comprar meus fones de ouvido é o preço. Não pode deixar de fora o preço, né, galera? Após ter feito a avaliação de todos esses requisitos, sugiro que você faça uma planilha em Excel, coloque os concorrentes e, com base nas entregas, veja qual é o melhor preço para o seu uso. Bom, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Só passar as especificações do Freenode da Studio Nude. Esse fone de ouvido que a gente recebeu, não vou ganhar nada para divulgar, nem nada para colocar o link, tá, pessoal? Não tenho parceria com a loja. A gente recebeu aqui mais para fazer uns testes. Eu gostei. Preço R$ 295, tem na cor laranja, na cor rosa, na cor azul, na cor cinza. Tem uma qualidade de som realmente diferenciada. Lá, ele vai falar dos drives de titânio, 13mm. Muito difícil você achar algum fone intra-auricular com drive de 13mm, não vai achar. Sistema de ventilação para equalizar melhor a pressão do ar no som e espaço. Fala do grave, que seria esse Bass Tube. Não vai ter aquele grave que vocês estão acostumados, mas o grave é mais para disfarçar a qualidade não boa de alguns fones, tá? A gente vai testando e a gente vai vendo que o grave mais atrapalha que ajuda, e atrapalha também cansando a sua mente para ficar com fone, tá bom? Tem um microfone muito bom, muito alto, usei com chamadas, eu usei também para ver lives, tudo do serviço, tá? Chamando pessoas, resolvendo questões do serviço. Eu achei muito bom o microfone, todo mundo disse que me ouvia alto
Estabilidade também melhor que a do meu Samsung Galaxy Buds Plus. Não comparei com o Pro. Achei que ele é mais estável a conexão. Tem um algoritmo aqui para filtrar ruídos. Tem uma case, como eu disse para vocês, que é de alumínio, está escrito aqui. E também as dobradiças não são aparentes, então ele tem uma proposta premium. Bateria já falamos e aqui estão as especificações. Tudo que tem nele, tudo que a gente já falou, vocês vão poder avaliar aí no link, tá ok? Agradeço por estarem presentes em mais esse vídeo. Muito importante deixar o like, muito importante também se inscreverem no canal para nos dar essa força, continuar aqui com o nosso projeto. Apesar de nós termos nossa vida pessoal, nosso trabalho oficial, tá ok? Um grande abraço, meus amigos, até o próximo vídeo. Fui!